Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aqui, amém, irmão? Você pode dar glórias a Deus, e glória a Deus, aleluia. Eu quero falar aqui sobre esse texto muito lido dos irmãos, né? Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Diz assim o texto: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Somente até aí. Os irmãos podem se sentar. Você que está em casa pode ir acompanhando o texto aí da palavra de Deus. Aqui o Evangelho de Marcos, obviamente, faz uma narrativa cronológica. Jesus estava aqui, irmãos, fazendo muitos milagres. Jesus estava aqui trabalhando. Primeiro ele fez uma libertação ali, libertou um jovem. Depois vem o episódio da filha de Jairo, que havia morrido, e ele então recebe essa notícia de Jairo e vai até essa menina para ressuscitá-la. E no meio do caminho, Jesus sente-se tocado por esta mulher aqui, que nós acabamos de ler. Então aqui são alegorias espirituais, são sinais. Quando acontecem duas coisas seguidas uma à outra, e é interessante que aqui no texto nós vemos que a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos, repita comigo, 12 anos. 12 anos. E interessante que a mulher que foi curada aqui da hemorragia, ela sofria também há quantos anos, irmãos? 12 anos também. E o número 12 aqui, ele representa o governo de Deus. O número 12 aqui representa a onisciência de Deus, ou seja, ele governa sobre todas as coisas, ele sabe tudo que acontece. Então não era uma mera coincidência aqui, que aquela menina, filha de Jairo, tinha 12 anos e aquela mulher tinha 12 anos. Então, o número 12 representa o governo de Deus através das gerações. Por exemplo, repare que aquela menina ainda era muito jovem. E a mulher que foi curada dessa hemorragia já era um pouco mais avançada de idade. Então aqui o número 12 representa o governo de Deus sobre as gerações. Então ele é sabedor de todas as coisas. E aí eu quero falar com você nesse texto sobre duas verdades a serem consideradas aqui. Duas verdades, diga para o seu irmão, duas verdades apenas. O texto diz que aquela mulher, em busca da cura, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, e ela foi em busca de cura, como nós lemos aqui no texto. E quando alguém quer buscar uma cura, está sofrendo por algo, ela vai naturalmente aonde? No médico. E foi o caso daquela mulher. Ela foi aos médicos, mas naquela época,
os médicos não eram como de hoje, né? A medicina exercida naquela época, e muitos religiosos, ela era baseada na lei. Ela era baseada na lei, e não em bases científicas como as de hoje. Então se tinha muitas regras, eles usavam muito a lei para curar a vida das pessoas. Então tinha rituais que os rabinos desenvolveram, e os médicos copiavam, e eles aplicavam isso nos seus pacientes, dizendo que tinha o poder para curar. Então aqui, a lei, ela tinha o poder do quê? Nesse texto que nós lemos, apenas de mostrar a doença, porque o texto diz que aquela mulher gastou tudo que ela tinha com os médicos, e o texto diz que ela ficou pior. Ela ficou pior do que quando ela chegou, ela não teve melhoras, né? Então aqui a lei tinha o poder apenas de mostrar a doença, né? Apenas de expor aquela doença, e não de removê-la. Ela gastou muito dinheiro, gastou tudo que tinha para removê-la. Por isso a Bíblia diz que Deus é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele é o Deus que sara, é o Deus que faz milagres, maravilhas e sinais. Por quê? Porque onde a lei não consegue, Jesus vem com a sua graça e Ele cura as pessoas. Ele cura as pessoas com a graça dEle. Então onde os médicos não conseguem, o médico dos médicos vai operar. E você precisa crer nisso, você precisa ter fé. Então uma coisa importante é você considerar nesse texto, que aquela mulher gastou tudo o que tinha, mas não adiantou. Não adiantou, a doença dela apenas foi exposta e não foi curada. E ainda piorou, diz o texto. Mas quando essa mulher encontra com Jesus, é tudo diferente. Segunda verdade a ser considerada nesse texto. Diga comigo, ela ouviu, mais forte, diga assim, ela ouviu de Jesus. Ela ouviu de Jesus. Por isso, irmãos, a importância de nós pregarmos o Evangelho. Por isso a importância de nós falarmos de Jesus aonde nós formos. Nós falarmos sobre aquilo que o Senhor Jesus faz. E o texto diz que ela ouviu sobre a fama de Jesus. Jesus já vinha ali expulsando demônios de muitas pessoas, e essas notícias correm, né? Os milagres que o Senhor havia fazendo. Então, ela ouviu acerca de Jesus. E preste bem atenção no que eu vou falar para você. Aquilo que ela ouviu de Jesus, sobre Jesus, a colocou na posição de ser curada. Olha só, quanto aquilo que a gente fala de Jesus é importante. Ela ouviu falar de Jesus. Certamente disseram, olha, Jesus está fazendo maravilhas, milagres e sinais. Eram muitas notícias que corriam, eram muitos milagres, eles não caberiam na Bíblia, diz a palavra, se tivesse que ser escrito todos. Por isso foram apenas algumas dezenas, centenas colocados aqui. Então, aquilo que ela ouviu, colocou ela na posição de ser curada. Então ela não ouviu da lei. Ela não ouviu alguém recitando a lei para ela, porque ela já sabia a lei. As crianças naquela época, quando elas nasciam, elas eram ensinadas, elas precisavam decorar. Elas precisavam decorar o livro da lei. Então ela já sabia a lei. A lei não precisava ser recitada para ela. Então aqui é interessante que foi o único caso em que ela foi até Jesus de uma forma ativa. Jesus estava sendo empurrado ali pelas pessoas, e o interessante é que ela foi atrás dele, ela foi tocar no manto de Jesus, né? E nos outros casos de milagres que nós já vimos, nós vemos que Jesus impunha as mãos sobre as pessoas, né? E eles eram curados. Outros diziam, não, eu creio, Senhor, o Senhor nem precisa isso, se o Senhor liberar uma palavra aqui, eu creio que meu servo será curado. E o Senhor liberava a palavra, e o servo dele era curado à distância. O outro, o Senhor passou ali um líquido nos seus olhos, né, e mandou que ele fosse se lavar.
O outro, ele disse, olha, Naamã, você vai ter que mergulhar no rio, né? Falou lá com o servo, e o servo foi até ele e disse, você vai ter que mergulhar no rio. E ele teve que ir. Então, o interessante aqui é que ela usou a fé de uma forma ativa. Ela foi, ela ouviu e foi ao encontro de Jesus. Certamente ela ficou sabendo que ele estava passando por aquele lugar. Então, isso aqui, irmãos, nos remete a uma fé ativa, a uma chave espiritual para nós. Então, você precisa entender que nós precisamos buscar o Senhor. Se você está em busca de um milagre, você que ouve a palavra de Deus, precisa crer no seu coração e você pode tocar nele. Você pode tocar nele. Então, isso nos remete a termos uma fé ativa. Ou seja, acreditarmos que aquilo realmente pode acontecer. Tem pessoas que não acreditam. Não, eu não acredito que vai orar por tal pessoa e a pessoa vai ser curada. Vai acontecer, tem acontecido dezenas de milhares de milagres. E aqui não tem sido diferente, amém, irmãos? Pessoas têm sido curadas, amém? Pessoas têm sido curadas. Você conhece alguém que foi curado por Jesus? Aí levanta sua mão, você conhece. Aí, está aí os testemunhos aí para você ver. Então, coisas vão acontecer através de mim. Você precisa ter essa fé. Você precisa ter essa expectativa de que quando você for ministrar a palavra, de que quando você for falar de Jesus para seu vizinho, para sua amiga, para alguém que você está evangelizando, você precisa crer que coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida. Aconteceu na vida daquela mulher, por quê? Porque alguém falou de Jesus e ela ouviu de Jesus. Ela ouviu da graça, porque Jesus ali, a presença de Cristo passando naquele lugar, era a própria graça de Deus passando ali. Manifesta, eles não entendiam muito bem, mas era o Cristo vivo ali. Então, você precisa crer que os frutos vão se manifestar através de você. Você precisa acreditar que você vai conquistar, que você vai celebrar as pessoas. Você precisa crer que você vai ter uma palavra, que você vai ter uma revelação. Pastor, me chamaram ali para levar uma palavra, eu vou fazer um casa de paz ali, não estou acreditando muito. Não, acredite, Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida, vai revelar a sua palavra. Sabe o que é isso aqui? Está nos ensinando, é que nós precisamos tocar no Senhor todos os dias. Essa era a expectativa daquela mulher. Ela estava vendo o mestre passando ali, talvez pudesse ser a única oportunidade da vida dela. E ela foi. E nós que temos a oportunidade de tocar no Senhor todos os dias? Será que nós temos tocado no Senhor todos os dias? Então é preciso nós sermos ativos, mas muitos de nós ficamos esperando que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Não, eu vou esperar, quem sabe aparece alguém aqui, ora por mim. Não, é você que precisa tocar no Senhor. É você que precisa ir atrás dele, a sua fé precisa ser ativa. Ela ouviu a respeito de Cristo, ela não ouviu a respeito de Moisés. Ela não ouviu a respeito da lei que Moisés recebeu, ela ouviu a respeito de Cristo. A lei ela já sabia, ela precisava ouvir o evangelho da graça. Então nosso trabalho, irmãos, como discípulos do Senhor Jesus, é transformar vidas e não comportamentos. Comportamentos até o ímpio muda. Até ímpio pode mudar, mas nós fomos chamados para transformar vidas e vidas por completo. É claro que o comportamento de uma pessoa que é transformado por completo vai mudar, mas o primeiro objetivo é transformar vidas por completo. É mudar a história da vida das pessoas, é ministrar para ela e dizer, olha, a sua velha vida já passou, eis que se fizeram novas todas as coisas, aleluia. É isso que nós precisamos ministrar para a vida das pessoas. Então, o texto aqui diz algo interessante, que aquela mulher veio por trás de quem, irmãos? De Jesus. Ela queria ser curada, e ela veio por detrás de Jesus. Você já teve curiosidade você já se perguntou assim, mas por que ela veio por trás de Jesus? Por que ela não foi pela frente? Por que ela não cercou ele? Por quê? Porque ela sabia que se ela fosse na frente, os mestres da lei ali, os fariseus, eles iam impedi-la.
Eles iam impedi-la. Então ela foi com todo cuidado. Então se ela fosse pela frente, ela deve ter pensado, bom, eu vou ser repreendida. Porque uma mulher que estava no estado que ela estava, ela não podia tocar em pessoas. Ela era repreendida pela lei, ela não podia tocar em pessoas. Mas naquele dia ela rompeu algo muito precioso. Então ela não conhecia o Senhor, mas a sua fé a fez conhecer a face do Senhor, que olhou e a curou. Ele disse assim, olha, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Da enfermidade que ela estava vivendo, da condição física que ela estava vivendo naquele momento. E ela recebeu a sua cura, aleluia. Então na lei existem 613 mandamentos, não eram só 10, eram 613. Então o leproso e uma mulher hemorrágica, elas tinham que ser expulsos dos meios das pessoas. Pela lei, a impureza dela era transmitida quando ela tocava nas pessoas. Então por isso uma pessoa assim não podia tocar, né? Na lei a impureza era transmitida e não a santidade. Mas na graça, o que é que acontece? A partir de Cristo, a santidade é transmitida e não mais a impureza. E não mais a impureza, é totalmente diferente. Então Levítico, lá no capítulo 15, se você quiser aprofundar depois, nós não vamos ter tempo para entrar nesse texto. Você vai ver o que acontece com quem não cumpre a lei. Mas o Senhor não condenou aquela mulher. Ela tocou, né, nas vestes, e o Senhor não a condenou. Então isso é graça, ela não merecia. Ela não podia ter feito aquilo, porque ela havia quebrado a lei, então ela não podia merecer. Tinha que ser de uma outra forma. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo assim ela recebeu, isso é graça. Isso é a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Transbordou a graça de Deus. Então, nós podemos ver aqui que ela tocou no talit, um cordão azul. Um cordão azul. O talit era um manto que Jesus estava usando. Era um manto, uma capa, e lá no final da capa existia ali um cordão de cor azul, né? Que significa, o talit significa aquele que vem do céu. Aquele talit, aquele cordão azul significa aquele que vem do céu. E Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz assim o texto da palavra de Deus: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então o cordão azul também significa as asas. Então o texto está dizendo que era o tempo do Senhor, estava se cumprindo. Então ele estava vindo com as suas asas, e aquela mulher toca ali no talit do Senhor, e dele saiu virtude, ele sentiu isso. Então ele procurou saber quem era. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação. Salvação. E sobre mim pôs o manto de justiça. Diga comigo, manto de justiça. O qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva se enfeita com joias. E concluindo essa palavra aqui, muitos às vezes querem se qualificar para receber um milagre. Muitos querem se qualificar para receber um milagre, algumas choram, pode acontecer isso mesmo, algumas choram, outras até fazem uma cara de dó para Deus, de Senhor, por favor, me dá esse milagre, né? Algumas fazem assim, fazem cara de dó, sabe, mas essas coisas não movem a Deus. O que move a Deus é fé. Pode não ter lágrima, pode não ter cara de dó, mas se tiver fé, recebe.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você fazer na mãozinha do amém, por favor, Senhor, me cura. Não, é preciso ter fé que Jesus pode fazer o milagre. Não adianta você chegar aqui diante do altar e demonstrar angústia, sofrimento, lamúria, desespero. Essas coisas não movem a Deus. Essas coisas fazem parte das nossas emoções. Mas o que move a Deus é a fé. Ele quer ver se você está acreditando. Aquela mulher acreditou. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus não mudou. Então o problema não é Deus. Se você não recebeu o milagre, o problema não é Deus. O problema não é Deus, porque Ele continua fazendo milagres até hoje. O problema é não ter certeza que Deus pode te curar aqui agora. Você crê que Deus pode te curar aqui agora? Você crê? Se você precisa de um milagre, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E você que quer receber uma oração, vem aqui na frente. Se você crê que Deus pode te curar agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar com você. Você que está em casa, se você crê que Jesus pode te curar agora, você pode, em um ato de fé, colocar-se em pé, colocar a mão sobre o seu coração, e eu quero orar com você. E você que está aqui no prédio, você pode vir aqui à frente e tocar no talite de Deus. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, talvez uma cura física, uma cura emocional, talvez você esteja sofrendo como aquela mulher. Há 12 anos diz o texto que ela sofria. Ela sofria, ela precisava de um milagre. E ela foi em busca do Senhor. Sabe, muitos não conseguem, porque eles são orgulhosos demais para ouvir a mensagem, para ouvir o apelo. Às vezes ela ouve e fala, mas eu fico com vergonha de ir lá na frente. A sua vergonha não vai fazer com que você receba o milagre de Deus. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Deus pode mudar a sua história. Deus pode curar essa dor que você está na sua cabeça agora. Se você está com dor de cabeça, está com dor no corpo, talvez você esteja com alguma enfermidade. Se você tiver, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Senão eu vou estar orando por aqueles que estão em casa, aqueles que estão ouvindo nesse momento. Deus pode te curar. Sabe, há uma diferença. Às vezes eu pergunto, quem aqui quer ser curado, acredita que pode ser curado por Deus? Um monte de gente levanta a mão, levanta o pé. Mas quando você pergunta, quem aqui tem certeza que Jesus pode te curar agora? Aí já abaixa as mãos, já é menos gente que levanta. Então você precisa crer que Jesus pode te curar agora. Aquela mulher creu e diz o texto que ela foi curada. Quando Jesus disse, vá embora minha filha, a tua fé te salvou, o seu corpo físico foi curado, a hemorragia estancou e ela foi embora curadinha. Eu quero orar, estenda suas mãos aqui para frente, nós vamos orar agora nesse momento. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, que ouviu a mensagem, ouviu aquilo que Jesus fez na vida daquela menina, Senhor, que fez na vida desta mulher, que fez na vida, Senhor, da filha de Jairo, que fazia no passado, que pode fazer neste exato momento. Ela creu na mensagem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que ela possa tocar no teu talite, porque o teu talite está aqui. O talite do Senhor é a graça de Deus, é a sua própria presença, e que ela possa tocar agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no manto do Senhor, e que a virtude, o poder do Senhor venha sobre ela neste momento, e que ela receba o milagre, Senhor, neste momento. Pai, eu oro pela vida dela, e eu clamo a Ti, Senhor, abençoa a Tua filha, porque foi pela fé que ela veio aqui na frente, foi pela fé no Filho de Deus, e por isso eu peço, em nome de Jesus, cura ela agora, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o pedido dela, mas o Senhor sabe, porque o Senhor a fez ainda antes da fundação do mundo. Por isso eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, toca na Tua filha agora, Pai, toca nele agora, em nome de Jesus Cristo. Receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, receba o milagre de Deus nessa noite, em nome de Jesus. E você que está em casa, e você que está aqui, diga amém, Jesus. Amém, Roseli, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que Deus abençoe você que está em casa também,
com a graça de Deus. E se você recebeu um milagre, por favor, nos procure ou faça o seu comentário aí no nosso canal do YouTube, para que nós possamos glorificar aquilo que Deus fez na sua vida, amém? Deus te abençoe e fique com a graça e a paz de Jesus.